Olá galera, tudo bem? Depois de vários pedidos e dúvidas sobre as meta-análises em rede, eu resolvi fazer esse vídeo, essa aula, colocando alguns elementos básicos que diferenciam esse tipo de meta-análise das meta-análises tradicionais de pares, de evidência direta. Então, um passo a passo e alguns elementos característicos das análises utilizadas nesse tipo de meta-análise em rede. Também alguns elementos de resultados, que são diferentes, um pouco diferentes dos resultados de meta-análises tradicionais. Espero que vocês gostem. E para quem quiser aprofundar esses conhecimentos, venham fazer a nossa disciplina de revisão sistemática e meta-análise aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no programa de pós-graduação em odontologia. Bom, então vamos falar sobre a meta-análise em rede, também chamada de Network Meta-Analysis. Ela também é batizada de alguns nomes que conhecemos, que aparecem nos estudos, como estes nomes aqui: Multiple Treatment Meta-Analysis, Multiple Treatment Comparisons, Indirected Treatment Comparisons, Bayesian Network Meta-Analysis, Mixed Treatment Comparisons Meta-Analysis. Então são diferentes nomes para cunhar a mesma forma de análise, embora ela possa ter estruturas analíticas um pouco diferentes. Vamos conversar sobre isso no decorrer desta breve aula. O que caracteriza uma Network Meta-Analysis? Ela é uma revisão sistemática, como qualquer outra, que nós temos uma questão de pesquisa, a busca na literatura, nós temos a seleção, todo o processo de seleção dos estudos, de extração de dados, análise de risco de viés, a síntese qualitativa dos dados e então a síntese quantitativa, que vem a ser o cálculo das meta-análises, quando os dados assim o permitem, E aí sim que nós vamos ter a diferença do que é uma meta-análise tradicional, em que nós temos evidência direta, nós chamamos isso de evidência direta, que são estudos que comparam diretamente um tratamento a outro tratamento, por exemplo, um tratamento com uma medicação A comparada a um placebo, por exemplo, então uma evidência direta, e a meta-análise em rede, essa então seria a evidência indireta, ela incorpora evidência indireta também na análise. Vamos conversar sobre isso, o que seria esta evidência indireta. Bom, aqui nós temos então alguns exemplos para entendermos melhor o que são essas múltiplas comparações. Aqui eu coloco 5 antibióticos que podem ser usados para infecção odontogênica. Nós possivelmente tenhamos vários estudos científicos publicados sobre isso. Entretanto, os estudos eles vão normalmente comparar o medicamento ativo, por exemplo, a azitromicina ou a amoxicilina, com um placebo, com um antibiótico placebo, uma medicação placebo, ou mesmo com a ausência de um grupo com antibióticos. E a Network Meta-Analysis, a meta-análise em rede, ela vai nos permitir fazer comparações indiretas, estimar indiretamente o efeito desses diferentes antimicrobianos, muito embora nós não tenhamos diretamente esses estudos publicados. Então eu consigo saber entre a cefalexina, entre o metronidazol, entre o clavulin, entre a azitromicina e entre a amoxicilina, qual dessas seria a melhor opção de tratamento, mesmo que eu não tenha nenhum estudo que comparou diretamente, por exemplo, cefalexina com metronidazol, mas eu consigo estimar indiretamente este efeito.
né? Um outro exemplo são diferentes dentifrícios com proposta anti-hipersensibilidade dentinária, que nós temos diferentes marcas. Normalmente esses estudos que abordam essa temática, eles vão comparar aqui, por exemplo, a Sensodyne, que tem o potássio, esta aqui, com um dentifrício padrão, né? Um dentifrício que não tenha o agente anti-hipersensibilidade. Mas são poucos os estudos que vão comparar, por exemplo, essa Sensodyne com esta tecnologia comparado a essa da Oral-B que tem o fluoreto estanhoso. Então, novamente, para conseguirmos estimar qual é a melhor opção em termos de hipersensibilidade dentinária para tratamento desse problema, nós temos que lançar mão de uma estratégia analítica que nos permite comparar o efeito desses diferentes tratamentos. Um exemplo bem recente, né? O mundo está passando por uma testagem, né? Estudos que estão testando o efeito de diferentes vacinas para o coronavírus. Temos pelo menos 16, tem mais, né? Mas no mínimo 16 vacinas sendo testadas em estudos que estão em fase 2 ou em fase 3 ao longo do mundo, né? Esses estudos, eles comparam a vacina teste com uma vacina placebo, né? Ou uma vacina com uma outra finalidade, por exemplo, a vacina para meningite, né? Mas são poucos os estudos, provavelmente nem tenha estudos que comparem o efeito dessas diferentes vacinas entre elas. Então, novamente, aqui é um exemplo que podemos lançar mão de uma estratégia analítica que permite comparar o efeito dessas diferentes vacinas. É claro que existem pressupostos para isso, né, e nós vamos conversar sobre esses pressupostos. Antes disso, eu quero deixar bem claro o que seria essa evidência direta e o que seria a evidência indireta, né? E eu vou explorar esses conceitos de uma forma bem simples, né, que a gente consegue entender bem direitinho. Então aqui eu tenho 5 atores bem famosos: Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Michael J. Fox, Tom Holland e o Chris Hemsworth, né? Aqui eu tenho os dois últimos, o Homem-Aranha e o Thor. E eu quero saber qual é a diferença de altura entre o Homem-Aranha e o Thor. É claro que eu tenho informações, né? A literatura ela vai me dar informações diretas. Quais são elas? Eu tenho o Johnny Depp, que tem 1,78 e ele tem 5 centímetros a menos que Leonardo DiCaprio. Ora, então com esta informação eu consigo estimar a altura do Johnny Depp e a altura do Leonardo DiCaprio. Esta é uma informação direta. Consigo também estimar a altura do Michael J. Fox e do Chris Hemsworth através dessa informação direta, né? O Leonardo DiCaprio é 20 centímetros mais alto que o Michael J. Fox e 7 centímetros mais baixos que o Chris Hemsworth. Então eu já consigo determinar as alturas dos dois, né? Mais uma informação direta, que é o Tom Holland, é 5 centímetros mais baixo que o Johnny Depp. Vejam, está aqui essa informação, né? Agora, a diferença de altura entre o Homem-Aranha e o Thor, né, eu não, em nenhum momento, eu trouxe esta informação de uma forma direta. Entretanto, eu consigo estimar ela de uma forma indireta. Vejamos como é que ficaria o desenho destas informações, só que eu plotando na forma de uma rede. Vejam aqui, todas essas informações que eu passei anteriormente são as informações de evidência direta, né? Então todos esses traços pretos ligando os atores, eu trouxe informações diretas.
Agora, esses traços vermelhos seriam as informações indiretas. Então eu consigo indiretamente estimar a diferença de altura do Thor e do Homem-Aranha? Consigo, né? São 17 centímetros. Ora, mas eu não trouxe essa informação de uma forma direta. Como que eu consigo estimar? Porque indiretamente eu tenho comparadores comuns, que eu tenho a informação, né, e que indiretamente eu consigo estimar essas diferenças, né, por comparadores comuns. Então, é uma forma bem simples de explicar o que seria a evidência indireta. Então vamos explorar um pouquinho mais as características de uma meta-análise tradicional e o que a diferencia, né, da meta-análise em rede, da network. Então começamos pela questão de pesquisa. Na questão de pesquisa de uma meta-análise tradicional, ela é mais fechada, né, porque o objetivo desde o início é comparar o efeito de um tratamento X com um tratamento Y para uma determinada patologia. Já na estrutura em rede, na meta-análise em rede, a questão de pesquisa é mais aberta, porque eu posso incluir 3 ou mais tratamentos, 3 ou mais abordagens, 3 ou mais tecnologias. Então, qual é o tratamento mais eficaz para adultos portadores de tal patologia? Então, eu permito que as questões de pesquisa sejam mais amplas e que incorporem estudos que tenham comparado diferentes tipos de tratamento, né? Então, os tipos de estudo, obviamente, se eu estou numa meta-análise tradicional e eu tenho um estudo que comparou o tratamento X com o tratamento Z, né, eu não estou interessado no tratamento Z. Então, este estudo ele não vai ser elegível para a minha revisão sistemática. Entretanto, na network em rede, como eu quero saber qual é o melhor tratamento, eu vou incluir todos os possíveis tratamentos para aquela patologia, né? Então, mesmo que eu não tenha evidência direta. Por quê? Porque eu vou calcular estimativas indiretas a partir de comparadores comuns. Mais para frente a gente vai entender melhor, tá? Então aqui a gente consegue visualizar a estrutura de uma rede e como que as comparações indiretas são estimadas. Vejam, eu tenho aqui uma rede bem simples, composta por 3 tratamentos diferentes, o tratamento A, o B e o C. Eu tenho informações diretas que comparam o tratamento A com o tratamento B. Então eu sei qual é que é o melhor desses 2 tratamentos, certo? Eu também sei a comparação, eu tenho informações diretas comparando o tratamento B com o tratamento C. Vejam que o B ele é um comparador comum. Então, como eu tenho um comparador comum, eu consigo estimar indiretamente o efeito, né, a diferença entre o tratamento A e o C, né, pelas comparações A com B e B com C, né? Então eu consigo indiretamente estimar esse efeito, certo? Então a isso nós chamamos evidência indireta, né? Quando nós não temos a evidência direta. Entretanto, às vezes nós temos a evidência direta, né? E aqui a gente observa, né, uma estrutura aqui dessa rede, que nós temos evidência direta A com B, B com C e A com C. Entretanto, nós não deixamos de ter a evidência indireta, ela está ali. Eu consigo estimar indiretamente a diferença de A com C de uma forma indireta, assim como eu consigo estimar também a comparação B com C de uma forma indireta e A com B de uma forma indireta a partir dos outros comparadores comuns, né? É claro que agora eu estou exemplificando só o A com o C, né? Então, quando eu tenho a estimativa direta
e a estimativa indireta, né, aí nós vamos ter o resultado, né, nós não chamamos de evidência indireta, nós chamamos de evidência mista, né, ou MTC, que é uma média ponderada entre a evidência direta e a evidência indireta. Ponderada pelo quê? Ponderada pela variabilidade, pela variância. E é claro que a evidência direta, ela vai ter uma menor variabilidade, ela vai ter uma maior precisão. Então, normalmente, esta ponderação, ela pesa mais em função da evidência direta do que da indireta, né? O MTC, a evidência mista, ela é ponderada de uma forma mais de maior magnitude pela direta do que pela indireta, quando nós temos a evidência direta. Entretanto, quando nós não temos a evidência direta, como o exemplo anterior, a evidência mista será a mesma que a evidência indireta. Então, quando nós temos essa configuração aqui de um triângulo fechado com evidência direta em todas as direções, nós chamamos isso de um loop fechado. Guardem esse nome que nós vamos usar mais para frente. Então, quando eu tenho um loop fechado, eu tenho evidência direta e indireta em todas as direções. Aqui eu acrescentei um tratamento a mais, o tratamento D. Então vejam, como é que eu vou estimar o efeito do tratamento D? E a diferença do D com o B, do D com o C, né? Da mesma forma que é o mesmo raciocínio que o slide anterior, né? Eu tenho uma informação direta, uma estimativa direta A com D, né? Se eu tenho uma estimativa direta A com D, né, e eu também tenho informações do A com o C, eu consigo estimar indiretamente o efeito de D, a diferença entre D com C. Essa estimativa é indireta. Agora, eu também tenho informações diretas A com B, né? Então vejam que eu consigo indiretamente comparar o efeito de a diferença entre B com D pela comparação que vem de A com B e A com D, né? Então vejam, aqui eu tenho duas estimativas indiretas e uma direta, né? E a evidência mista, ela será uma ponderação dessas três evidências, né? Da evidência indireta B com D, da evidência indireta C com D e da evidência direta A com D, né? Então, assim que eu vou conseguir calcular, estimar o efeito do tratamento D dado. Então, as configurações de rede, elas podem ser diversas, elas podem ser mais simples ou mais complexas, isso vai depender muito dos estudos primários, né? Aqui eu tenho 5 tratamentos, o A, o B, o C, o D e o E, né? Eu tenho os 4 estudos comparando o A com o D, 5 A com B, 7 A com C e 3 estudos comparando o tratamento A com o tratamento E. Vejam, todos os estudos são diferentes, né? E o único comparador comum é o tratamento A. Mas eu consigo, né, através desta rede, mesmo sem ter um loop fechado, eu não tenho loop fechado em nenhuma configuração, né? O loop fechado seria nós termos a evidência direta em algum desses triângulos para fechar o triângulo. Nós não temos isso. Então, quando nós não temos esse loop fechado, nós temos um formato de rede
que lembra uma estrela, a gente diz um formato na forma de estrela. E neste caso, nós chamamos uma rede pobre, porque toda a informação que vem de D comparado a B, a C, a E, né, B com E, B com C, enfim, todas as comparações, elas são somente provenientes de informações indiretas. Aqui nós temos a mesma rede de antes, só que eu vou acrescentar mais dois tratamentos. E esses dois tratamentos, o F e o G, eles se ligam à rede. O F se liga pelo E e o G se liga pelo F. Então vejam, eu consigo, a partir desta configuração de rede, estimar o efeito desses diferentes tratamentos. Todos eles de uma forma indireta, né? Por quê? Porque de alguma forma eles vão se ligar à rede de evidências, né? Através de algum comparador comum. Aqui eu vou acrescentar mais dois tratamentos, né? O tratamento I e o tratamento H. Vejam, o tratamento I e o tratamento H, eles não estão conectados na rede. Por quê? Porque nem o I nem o H eles se ligam a nenhum desses outros tratamentos anteriores. O A, o B, o C, o D, o E, o F ou o G. Né? Então eu não conseguiria estimar o efeito do tratamento I e do tratamento H em comparação aos demais, porque eu não tenho nenhuma conexão com a rede. Então isso é bem importante, nós estudarmos no primeiro momento a configuração da nossa rede. A gente tem que ir para o papel, desenhar a nossa rede de evidências para nós entendermos as conexões e ver o que é possível, né, avançar em termos de análise. Então aqui nós temos alguns exemplos de redes, né, redes mais simples, redes mais complexas, né, o que representam essas bolas, né? Cada uma dessas bolas, dessas bolinhas que tem tamanhos diferentes, elas representam tratamentos diferentes, né? O tamanho da bolinha significa o número de pacientes que receberam aquela intervenção. Então vejam aqui, nesta rede da esquerda, né, a fluoxetina, por exemplo, é o tratamento que recebeu o maior número de pacientes usaram esse tratamento. A espessura do traço, ela está diretamente relacionado com o número de estudos, de comparações, de braços de tratamento, comparando essas tecnologias. Então, quanto mais grosso, mais estudos, quanto mais fino, menos estudos. E esta rede aqui embaixo à direita é uma rede em formato de estrela, que nós só temos o SRP, né, como comparador comum. Todas as outras informações elas virão estimadas através de evidência indireta apenas. Então, o tipo de evidência, né, já falamos, né, o tipo de estatística também é um elemento diferencial da meta-análise tradicional comparada à meta-análise em rede. Né? Então, na tradicional, nós temos uma metodologia frequentista, em que estimativas pontuais e intervalos de confiança serão estimados, né? E eu vou poder modelar, né, essa análise por meio de efeitos randômicos ou fixos. É claro que normalmente a gente opta pelo efeito randômico, porque é mais lógico, é mais interessante, é mais conservador, considerando que os estudos primários eles são realizados em diferentes populações e populações um pouquinho diferentes, então é sempre mais conservador usarmos um efeito randômico. Já na meta-análise em rede,
nós vamos usar também uma estatística que pode ser a frequentista ou a bayesiana, né? A estatística bayesiana, ela vai ser mais flexível e ela hoje responde pela maioria das meta-análises em rede publicadas na literatura, né? Ela tem algumas vantagens em relação à metodologia frequentista que a gente vai abordar mais para frente, tá? E a escolha do modelo, né, fixo ou randômico, ela vai depender justamente do ajuste do modelo, né, de alguns parâmetros que nós vamos ter que definir ao longo da estratégia de análise. Mais para frente a gente vai ver isso. Tá? Mais um elemento diferencial da network em comparação ao meta-análise tradicional em relação aos pressupostos, né? Então, precisamos ter homogeneidade clínica e metodológica entre os estudos primários para poder agregar as estimativas numa estimativa sumarizada, na meta-análise. Então, o que é homogeneidade clínica? O que é homogeneidade metodológica, né? São princípios relacionados aos critérios de elegibilidade dos estudos, definição do perfil do paciente, das características dos pacientes que entraram, das características do diagnóstico das patologias, né, que entraram, características metodológicas em relação ao tipo de estudo, em relação às questões metodológicas, enfim, uma série de elementos aqui que vão caracterizar o que nós chamamos de homogeneidade clínica e metodológica. Eu não posso, numa meta-análise, juntar estudos que são muito diferentes. E essa decisão é uma decisão subjetiva, não é uma decisão objetiva. Na meta-análise em rede, eu também tenho que ter esse pressuposto, mas eu tenho outro pressuposto também, que é bem importante, que tem que ser avaliado, que é o pressuposto da consistência ou coerência, né, que é a informação da evidência direta e a evidência indireta. Elas não podem estar em direções diferentes, elas não podem ser significativamente diferentes. Então, este é um pressuposto que não é subjetivo, ele é objetivo e ele tem que ser respeitado na meta-análise em rede. Depois a gente vai ver como é que verificamos esse pressuposto. E por fim, né, os resultados, né? A meta-análise tradicional, ela vai trazer os resultados, né, que é uma estimativa pontual, dependendo da forma como esse desfecho foi avaliado, foi sumarizado. Eu posso ter uma medida de efeito como um risco relativo, um odds ratio, uma razão de risco, um hazard ratio, né, ou um dado quantitativo que eu vou trabalhar daí com diferença média ou diferença média ponderada, e eu vou ter um intervalo de confiança e um valor de P para me dizer se essas estimativas são significativamente diferentes ou não, né? Eu terei a mesma estimativa pontual na estrutura em rede, né? Mas se eu estiver usando a metodologia bayesiana de análise, eu não terei o intervalo de confiança, mas sim o intervalo de credibilidade, né? Depois a gente vai interpretar o que é e como é que fazemos a leitura, a interpretação clínica deste intervalo de credibilidade de 95%, né? Além disso, a meta-análise em rede ela vai trazer algumas outras vantagens, como o ranqueamento dos tratamentos, né? Então ela vai me dizer qual é a probabilidade do tratamento XYZ estar ranqueado em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, né? Ela vai me estimar, então, o que é a nossa principal resposta, qual é o melhor tratamento para um determinado problema, para uma determinada patologia, né? Assim como temos também os resultados de SUCRA. SUCRA é
a área de superfície sobre a curva, que é uma medida em percentual, que também vai estar trabalhando com essas probabilidades, né? A probabilidade do tratamento ser ranqueado em primeiro, em segundo, em terceiro. Depois nós vamos fazer a interpretação desses valores de ranqueamento e de Shukra para ficar um pouco mais claro essas informações, certo? Então estamos na superfície, né, do nosso mergulho, e agora temos que aprofundar um pouquinho, né, para entendermos melhor o passo a passo, né, dessa metodologia network. Então vamos aprofundar, né, não esqueçam de abastecerem os seus cilindros de oxigênio, porque precisaremos respirar. E eu vou exemplificar esse passo a passo, né, através de um artigo, né, da doutora Gabriela, em que eu sou coautor também, professora Patrícia, a doutora Alcina, o doutor Carlos, que ele é um dos artigos da tese de doutorado da Gabriela, né, e ele buscou verificar, comparar o efeito de diferentes fármacos. A doutora Gabriela é psiquiatra, né, então ela trabalha nesta linha de atuação, né, de tratamentos, né, especialmente tratamentos farmacológicos, né, então ela buscou verificar qual o melhor tratamento farmacológico para o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, né, ele vem a ser uma série de desenvolvimento de sintomas, né, experimentados, né, pelos pacientes depois de traumas, né. Aqui eu coloco 3 fotos, né, um estupro, uma situação de guerra, né, um incêndio. Aqui é o incêndio na cidade de Santa Maria, a cidade que eu moro, né, um incêndio na Boate Kiss que ficou famoso. Então muitos sobreviventes acabaram desenvolvendo essa síndrome de estresse pós-traumático. E é claro que eu tenho medicamentos que são usados para tentar amenizar esses sintomas, né, esses sintomas que são tão fortes nesses pacientes e que às vezes podem levar os pacientes até a suicídio em função desses sintomas. Então, os fármacos mais utilizados e preconizados pelos principais guidelines ao redor do mundo para tratamento dessa patologia é a fluoxetina, a paroxetina e a sertralina. Mas o trabalho, né, então ele buscou verificar qual o melhor tratamento para essa síndrome. É claro que precisamos, e a Gabriela ela fez elaborou uma questão de pesquisa, um protocolo desta revisão sistemática, toda uma estrutura de buscas, né, para termos uma estrutura de buscas bem sensível, né, e aqui nós temos as 2 principais questões de pesquisa do trabalho, né, qual é o melhor tratamento farmacológico para pacientes adultos diagnosticados com síndrome de estresse pós-traumático baseados na eficácia, e qual é o melhor tratamento farmacológico para adultos pacientes com diagnóstico de síndrome de estresse pós-traumático baseado na aceitabilidade. Então temos o conceito de eficácia e o conceito de aceitabilidade. Então o nosso protocolo é este que está colocado, né? Os nossos critérios de elegibilidade foram ensaios clínicos randomizados com grupos em paralelo, para pacientes UP adultos diagnosticados com a síndrome de estresse pós-traumático. A nossa intervenção era qualquer droga ativa utilizada por pelo menos 8 semanas, tanto em combinação quanto como monoterapia, né? O nosso comparador foi placebo ou alguma outra droga ativa, e os nossos desfechos, então, como as questões pico anteriores,
foram dois: eficácia e aceitabilidade. Eficácia, então, ela é avaliada através dos sintomas, então a severidade dos sintomas. Existem escalas validadas para estimar, para medir esses sintomas. Então, se mede o sintoma no início, lá no baseline do estudo, e se mede novamente ao final do estudo esses sintomas, né? E esses questionários, eles são depois avaliados de uma forma quantitativa, e se busca então verificar quantitativamente o quanto que houve de redução nesses sintomas. Então, eficácia é uma medida quantitativa, um desfecho quantitativo. A aceitabilidade já é diferente, é o quanto os pacientes aceitam aquela droga, e a aceitabilidade ela é verificada pelo número de pacientes que acabam desistindo, né, de usar a medicação. Normalmente as desistências estão associadas a efeitos adversos, então quanto mais desistências um determinado fármaco ele apresenta, pior é a sua aceitabilidade. Então é um elemento bem importante que tem que ser levado em consideração na hora da indicação de um psicofármaco, né? O número de pacientes que descontinuam, o número de dropouts, né? Então a aceitabilidade é um desfecho qualitativo, binário, tá? É um número de pessoas que recebem a medicação e que acabam desistindo em menos de 3 meses do seu uso. Fizemos uma avaliação nas bases de dados mais usadas na literatura: PubMed, Cochrane, Base, Lilacs, Web of Science, Pilots, Psicoinfo, né? E também verificamos literatura cinza, registros de ensaios clínicos randomizados e lista de referências. Então aqui podemos observar a sequência, né? Como eu falei, a Network ela tem a mesma sequência de uma revisão sistemática tradicional. Então foi aplicado os critérios de primeira fase, triagem dos estudos; segunda fase, elegibilidade dos estudos com leitura na íntegra; síntese qualitativa, síntese quantitativa, né? E aí, falando um pouco mais do fluxograma, né? Foram recuperados 15.073 artigos nessas diferentes bases de dados, né? Que estão disponibilizados nesse fluxograma aqui, né? Então vejam, esse grupo de estudos, né? Depois temos também estudos que foram recuperados da literatura cinza. Ao todo, depois da remoção de duplicatas, foram 12.511 estudos, né? Lendo títulos e abstracts, foram excluídos 12.333, restando 178 para leitura na íntegra, dos quais foram excluídos 120, restando 58. Destes 58, 57 foram usados para avaliar resultados de eficácia e 53 para avaliar resultados de aceitabilidade. Então fizemos a extração dos dados quantitativos e o que extraímos de cada estudo. Então, o desfecho eficácia, né, que são as reduções, a redução dos sintomas, é um desfecho quantitativo. Então, extraímos a diferença média, né, entre os grupos. Então, existe um grupo, né, em cada estudo, grupo teste e grupo controle, né, uma diferença média entre o inicial e o final, né? Então, e depois a gente consegue fazer a diferença média entre o grupo teste e o grupo controle, né? Então, diferença média, desvio padrão e o N.
né, e foi avaliado o delta, né, que é justamente a diferença entre o final e o inicial, para saber o quanto cada fármaco diminuiu em termos de redução dos sintomas. Como as escalas foram escalas diferentes, alguns estudos trouxeram escalas diferentes, usamos a diferença média ponderada, né, que é o mais indicado quando temos esse problema, né, que é o uso de diferentes instrumentos para avaliar, neste caso, a redução dos sintomas. E o desfecho de aceitabilidade, que são as desistências, né, no tratamento, é um desfecho binário. Então, coletamos o N total de cada grupo e o número de eventos, ou seja, o número de pessoas que abandonaram aquele grupo de tratamento, né, desse grupo total, quantos que abandonaram. Em cima disso se faz o cálculo do risco relativo. Então, a aceitabilidade é um desfecho binário e a eficácia um desfecho quantitativo, né? Aqui um ponto bem importante, né, porque entraram estudos com mais de 2 braços, por exemplo, estudos com 3 braços. Aqui eu faço uma simulação, né? Suponha que o estudo ele teve um N total de 450 pacientes, que foram alocados para tratamento A, tratamento B e tratamento C, certo? Então, como é que a gente faz a análise desses diferentes tratamentos? Como se fosse 3 estudos diferentes. Então, eu divido em tratamento A versus tratamento B, tratamento A versus tratamento C e tratamento B versus tratamento C. Então, é exatamente como a gente faz a separação desta evidência, né, justamente porque toda a avaliação tem que ser feita par a par, né, e aí eu vou compondo a evidência direta e a evidência indireta, como vimos anteriormente, né. Entretanto, aqui tem um ponto bem importante, que é o seguinte, né, suponha que esses 450 pacientes, eles caíram 100 para o grupo A, 200 para o grupo B e 150 para o grupo C. Claro que isso aqui não é um estudo randomizado, né, neste exemplo que eu estou dando. Lá no nosso estudo só entrou ensaios clínicos randomizados. Vejam, desses 100, né, do grupo A, 20, suponha que 20 acabaram desenvolvendo o desfecho, abandonaram o estudo. Então tivemos uma perda de 20. Este outro estudo tivemos uma perda de 35, né, de 200, e este outro uma perda de 15 desses 150. Então são dados simulados, né? No total, né, se eu somar o número de eventos desses 3, eu tenho 70 eventos e eu tenho um N total de 450. Né? É importante que quando eu coloque a informação desses diferentes braços lá no estudo, né, se eu colocar exatamente esta informação que foi proveniente do estudo, então 20 de 100 no tratamento A e 35 de 200 no tratamento B, né, quando eu coloco este par aqui, eu vou ter um número de eventos totais de 55 e de 300. Se eu colocar a mesma informação aqui, né, tratamento A versus C e tratamento B e C, né, colocando as informações brutas como vinham lá no artigo, o que acontece? Eu duplico o meu número de eventos e o meu N total. Então, de 70 eu vou para 140, de 450 eu vou para 900. Então, eu, na verdade, estou criando tanto eventos quanto amostra, né, se eu considerar o número total, né, do estudo, né, e isso é inapropriado.
Então, no caso de estudos com 3 braços, o que eu preciso fazer? Eu divido por 2 a informação, tanto do número de eventos quanto do N de cada braço. Então, aqui eram 20, eu vou colocar 10. Eram 100, eu vou colocar 50. Aqui era 35, eu vou colocar a metade. A metade é 17,5. Número decimal não pode, então é preferível que eu coloque 17 do que eu coloque 18, né? E aqui sim, metade. Então eu faço isso nos 3 grupos, de forma que ao final eu vou ter uma informação próxima, muito próxima, o N total é igual, né? E o número de eventos muito próxima daquele original do estudo. Então esse é um elemento bem importante da gente atentar quando estiver fazendo a elaboração dos bancos de dados para fazer as análises estatísticas. Então isto é o correto. Tá? Então temos que extrair os dados quantitativos, né? Temos que definir os agrupamentos, qual é que vai ser a estratégia de agrupamento das intervenções, e depois temos que montar a nossa rede de evidências. Quando eu falo de definição de agrupamento de intervenções, o que eu quero dizer com isso? Né? Aqui, por exemplo, a sertralina, eu tenho dosagens diferentes da sertralina e eu posso ter um estudo que testou esta dosagem aqui, eu posso ter um outro estudo que usou esta dosagem aqui, eu posso ter um terceiro estudo que usou 150 miligramas, então 3 comprimidos de sertralina, né? Então vejam, eu tenho que definir se para mim faz mais sentido separar essas drogas, que é a mesma droga, mas são dosagens diferentes, separar de acordo com as dosagens, ou unir essas diferentes drogas, embora elas tenham usado dosagens diferentes, em função de ser o mesmo princípio ativo, o mesmo psicofármaco, eu analisar como se fosse o mesmo protocolo. Então, isso é um elemento que tem que ser definido. No nosso caso, considerando que nós tivemos 26 tipos de intervenções diferentes, de drogas diferentes, né, ficaria muito complexo fazer essa divisão por dosagens. Ficariam muitos grupos e nós teríamos uma informação, muitas evidências indiretas. Então, nós optamos, né, por considerar tratamentos semelhantes os diferentes protocolos de mesmo medicamento. Então, eles não foram separados lá na nossa rede. Então, esse é um ponto bem importante que tem que ser definido antes de agregar, de montar a rede de evidências. Depois, propriamente dito, é estruturar a rede da evidência. Então, graficamente, como que se mostrou essa evidência, né? A evidência direta que eu falo. Todos esses traços aqui que vocês enxergam são evidência direta, porque a evidência indireta, ela existe também, ela vai ser estimada pelo software, né, na análise, né, mas na geometria da rede a gente só plota a informação da evidência direta. Vejam aqui, os traços maiores representam o maior número de comparações que esse braço recebeu. Então aqui, por exemplo, o braço de maior comparação, que foi em vários estudos, foi placebo comparado com sertralina. Então nós temos a geometria da rede no desfecho eficácia e no desfecho aceitabilidade. E esse é um elemento obrigatório, né, pelo Prisma, a colocar a geometria da rede. Então, na geometria da rede, a gente consegue observar, se a gente quiser interpretar, a gente consegue observar, por exemplo, as comparações. Aqui, como exemplo, sertralina versus placebo. Então, vejam como o placebo é o comparador comum a todas as demais comparações.
Eu tenho aqui sertralina comparada a citalopram, né? E o citalopram comparado ao placebo. Eu tenho aqui a sertralina comparada a venlafaxina, né? E a venlafaxina comparada ao placebo. Eu tenho aqui a sertralina comparada à nefazodona e a nefazodona comparada ao placebo. Então são as conexões, né, algumas das conexões e várias outras, porque nós temos muitas possibilidades de conexões, né? Como que a gente estima um número máximo de possibilidades de conexões? Por essa fórmula, né? Então, se eu quiser saber quantas comparações diretas eu teria nesta rede se nós tivéssemos evidência direta em todas as direções, comparando todos os estudos. Então é n vezes n menos 1 sobre 2, onde n é o número de diferentes intervenções. Foram 26 intervenções diferentes. Vezes 26 menos 1, então vezes 25 dividido por 2. Então 650 dividido por 2, 325 possíveis comparações diretas. Nós não temos todas elas porque para várias comparações nós não temos a evidência direta, apenas a evidência indireta. Ok, então como é que foi a análise dos dados da rede de evidência? E aqui entrando um pouquinho mais no que diferencia, propriamente dito, a estrutura analítica de uma meta-análise em rede. Então, neste caso, está descrito lá no estudo desta forma, né? Foi usada uma metodologia através do Mixed Treatment Comparison, o MTC, que é esta técnica estatística de comparar tratamentos misturados, múltiplos e misturados, né? Então, para fazer essa estimação, se usou um método bayesiano, né? Em que foi feita a inferência através da simulação de Monte Carlo por cadeias de Markov. Então é o chamado MCMC, tá? Então é a técnica bayesiana, né, de análise. Vamos olhar um pouquinho mais essa diferença entre o método bayesiano e o frequentista. Então, o método frequentista, que é aquele para meta-análise tradicional e também pode ser usado para networking, ele considera os parâmetros que representam a característica da população como parâmetros constantes fixos e os infere a partir da probabilidade de dados fornecidos. Então, ela é menos flexível que a bayesiana. Por exemplo, ela não pode ser usada em todos os tipos de rede. A rede necessita pelo menos um loop fechado, né, como aquele triângulo que eu mostrei anteriormente. Senão, não é possível usar o método frequentista, né, e ele vai, então, produzir uma estimativa pontual e um intervalo de confiança sobre essa estimativa pontual. Já a metodologia bayesiana, ela vai usar o que chamamos de informação prévia do parâmetro de interesse, né, do desfecho de interesse, e essa informação prévia ela vem de pesquisas anteriores ou de conhecimento empírico sobre a doença, né, para depois nós inferirmos a informação posterior, tá, que é o resultado da meta-análise. Ela é mais flexível porque ela não necessita loops fechados e ela vai estimar de forma diferente da frequentista, né, a estimativa pontual e o intervalo, isso que é a diferença, o intervalo de credibilidade, tá? Então, vamos supor que o intervalo de credibilidade de um risco relativo, suponha,
ele seja entre 1.5 e 1.9. Então, o que é a interpretação desse intervalo de credibilidade? Que existe 95% de probabilidade da medida do risco relativo estar entre 1.5 e 1.9. Tá? Então, como é que é feito a estimação desta análise bayesiana? Como eu falei, precisa de uma informação a priori, tá? O nome desta curva é chamada curva de probabilidade a priori, e existe os nossos dados, né, que é chamado de curva de verossimilhança. Então, existe uma estimativa pontual, central aqui, e a variação sobre esta estimativa pontual, variação para cá e para cá, né? Aqui, essa curva roxa são os meus dados. Que dados? Os dados que eu extraí dos estudos primários, né, e que vão compor esses dados de verossimilhança, né? E os meus resultados indiretos, o meu MTC, ele vai ser uma média destas duas informações, da priori e dos dados de verossimilhança. Entretanto, é um resultado que fica muito mais próximo dos dados de verossimilhança do que daquela minha informação a priori. Por quê? Porque nós usamos sempre uma priori pouco informativa, né, para o cálculo da network. Depois a gente vai entender melhor que parâmetros são esses. Antes disso, eu queria explicar o que é essa simulação de Monte Carlo por cadeias de Markov. Então, vocês sabem que nós temos aqui no Rio Grande do Sul o nosso maior clássico, é o maior clássico do Brasil, inclusive, né, é o clássico Grenal. O estado para quando tem Grenal, né? E eu sou um colorado, né, não sou fanático, mas sou um colorado sofredor, né? Sofro quando meu time perde, fico feliz quando meu time ganha. E nós sabemos que temos um total de Grenais, né, na história dos Grenais, de 403 jogos. Né? Até hoje foram jogados 403 jogos entre esses dois times. Vejam, eu quero responder a seguinte pergunta: quantos Grenais o Inter ganhou? Tá? A resposta é esta, é 152. Tá? Mas suponha que vocês não sabem a resposta e que eu queira estimar essa resposta por meio dessa simulação de cadeias de Monte Carlo. Tá? Eu vou pedir para 3 colegas meus da faculdade, o professor Carlos Heitor, o professor Alexandre Bier e o professor Gustavo Quezada, né? Aqui eu tenho um outro colorado e aqui 2 gremistas. Eu vou pedir que eles me ajudem a descobrir essa resposta, né? Se eu não soubesse que era 152, né, se eu só soubesse essa informação, que foram 403 jogos até hoje, eu poderia fazer qualquer chute, né, na hora, um chute, por exemplo, menos que 100 jogos, entre 100 e 200, entre 200 e 250, entre 300 e 350, entre 300 e 400, enfim, qualquer número, né? Mas aí entra aquela informação a priori, né? Eu dou uma informação a priori que nós tivemos até hoje 115 empates. Ora, se tivemos 115 empates e 403 jogos, eu tenho 278 jogos ao todo que algum dos times ganhou, ou o Inter ou o Grêmio. Né? Então, aqui a minha resposta a esta pergunta é algum número entre 0 e 278. Ok. Então eu vou pedir aqui para os meus colegas me ajudarem a encontrar a resposta. E a resposta está nessa linha verde, né? Então eu tenho aqui os 3 colegas e vou pedir que eles deem um chute,
né? Então o professor Carlos Heitor, como um bom colorado, ele vai dizer que vai dar uma estimativa próxima daquelas dos 278. Né? Ele diz que o Inter ganhou 260 vezes. Né? Já os dois gremistas, eles fazem o chute mais baixo. Né? O Bier diz que foram 100 jogos e o Gustavo Quezada, ele é mais conservador ainda. Ele diz que foram 50 jogos. E aí o programa vai dizer para eles, não, vocês estão longe da estimativa, deem outro chute. Né? Carlos Heitor, você está muito alto o teu primeiro chute, tem que dar um chute mais baixo. Né? E os dois de baixo tem que dar um chute mais alto. Então o segundo chute já foi mais próximo da linha central. O terceiro chute mais próximo, e assim o software vai fazendo essas simulações e eu vou chegando a estimativas cada vez mais próximas do valor real, da simulação real. Né? Se eu tiver dando oportunidade para eles responder de forma ininterrupta, né, por 8, 9, 10, 500 simulações, né, 1000 simulações, vai chegar um momento que eles vão acertar, os três vão acertar, né, e esse acerto vai ficar se repetindo sempre, né, porque eu cheguei na estimativa real. Né, então, a simulação por cadeias de Monte Carlo, ela faz exatamente essas estimativas, ela vai fazendo essas simulações, né, até que chega um momento que as simulações elas passam a não ser mais dependentes, elas ficam independentes, e este é o parâmetro desejado, né, em termos de análise, quando elas ficam mais independentes. Né. Esses parâmetros são conhecidos como o número de cadeias. Então, o número de cadeias significa aqui a oportunidade que eu dou para o software iniciar essa simulação através de parâmetros diferentes. Eu também tenho um período, né, um número de simulações que elas foram muito longe, estiveram muito longe do chute, de valores mais reais. Né? Então, a gente chama isso aqui de aquecimento, né? É o burn-in, né? E que eu tenho que, lá no cálculo matemático, usar um N-adapt, né, que é um número de simulações iniciais que eu quero descartar. Eu vou falar para o programa, olha, descarte essas primeiras 1000 simulações, essas primeiras 5000 simulações. Eu só quero resultados a partir da décima, depois de 10.000 simulações, né, porque as simulações elas são muito aleatórias, né, e elas começam a ficar mais próximas da probabilidade real, né, depois de um número mínimo de simulações. Eu tenho um número de simulações que eu preciso alimentar o meu software, que é o n.iter, então um número de simulações ou interações, por exemplo 20.000, e eu tenho o intervalo que eu vou querer extrair os meus dados simulados. Então eu digo que eu quero, a partir daqui, extrair, por exemplo, um dado a cada 20, a cada 30, a cada 40 simulações. Então eu extraio um dado, pulo as próximas 40, extraio outro, pulo as próximas 40, extraio outro, se o meu TIM for 40, por exemplo. Tá? Por que isso? Porque eu preciso que as minhas estimativas elas não tenham dependência com a estimativa anterior. Por isso esse intervalo de extração dos dados simulados. Tá? Aqui seriam 4 cadeias diferentes. Reparem que as cores elas começam em pontos diferentes, né?
mas elas vão mais ou menos na mesma direção. Ó. Chega um momento que elas já estão bem entrelaçadas aqui, né? E neste momento é que os parâmetros estão mais próximos de serem uma probabilidade maior, tá? Então o número de candeias, o número de interações, aquele período de aquecimento que eu vou descartar, né? E o intervalo das extrações, né? Que é o chamado TIM, tá? Então eu vou pegar parâmetros intervalados aqui. Então esses 4 elementos eu vou precisar alimentar lá no meu programa, no meu software, para eu conseguir rodar esse comando para network, tá? Para o MTC, tá? Então a simulação de probabilidades do MC e o MC depende desses valores imputados para cada um desses parâmetros. O N-Chain, o N-Iter, o N-Adapt e o TIM, ok? Como que usamos no nosso estudo? Que número nós usamos? Nós usamos, isso está escrito lá na adequação do modelo, né? Os modelos foram rodados a partir de 3 cadeias, então aqui o número de cadeias foi 3, o burn-in foi aqui, o N-Adapt foi 40.000, né? Aqui o número de interações, então o N-Iter foi 250.000 interações, né? E o TIM não é colocado aqui, mas se eu não me engano foi de 60, tá? O TIM de 60, tá? Como saber se esses valores aqui colocados eles estão adequados? Como que chegamos em valores no momento que a gente diz, ok, esses valores estão adequados, né? Que elementos nós precisamos avaliar para saber se chegamos em parâmetros já adequados no nosso modelo, né? Então, são alguns gráficos que nós precisamos rodar, né, justamente para avaliar esses parâmetros e ir alterando-os, né, de forma que o nosso modelo fique mais adequado. Então, gráficos de autocorrelação, os trace plots e a estatística Gelman. Então, vejamos. Primeiro, os gráficos de autocorrelação, tá? Então, aqui eu sempre vou começar com um TIM de 1. Né? O TIM é aquele intervalo, né, que eu vou extrair os meus dados. Vejam, eu rodo o modelo e peço para ele plotar um gráfico para mim. O que eu observo aqui? Uma autocorrelação de 1 é uma autocorrelação alta, né? Então aqui o desejável é uma pequena autocorrelação, lembrando que eu não posso ter na inferência bayesiana dados autocorrelacionados com os dados anteriores, eu preciso de dados independentes, isso é uma suposição do modelo, né? Então eu rodo com o TIM 1, depois eu rodei aqui com o TIM 20, aí eu tenho gráficos já que mostram essa autocorrelação um pouco melhor, né? E esse terceiro TIM de 40, aí sim eu tenho gráficos que mostram que os diferentes valores extraídos, eles quase não têm autocorrelação com valores anteriores. Então o desejável é sempre um gráfico que tenha parâmetros aqui próximo do zero, né? Então este gráfico aqui está muito bom, muito melhor que os dois anteriores. Então definimos o nosso TIM, né? E isso tem que ser avaliado em cada par, né? Não é um gráfico de toda a network. Para cada par comparado, eu tenho um gráfico de autocorrelação. Então, às vezes o TIM está adequado para alguns pares,
né, mas está desadequado, não está adequado para outros, então eu tenho que mudar. Então vejam aqui um conjunto de gráficos que eu tenho uma autocorrelação ruim, né? Um outro conjunto de gráficos que esse conjunto está melhor que esse, né? E um terceiro conjunto de gráficos, isso sim, para todos os pares, cada gráfico desses é um par diferente, né? Ele mantém o mesmo padrão. Então, quando chegamos em gráficos de autocorrelação para todos os pares, neste formato aqui, nós podemos concluir que a determinação do nosso TIM está ok. Né? Depois nós temos que avaliar então os gráficos de trace plots, né? Que eles vão me estimar o quanto de convergência eu tenho nas minhas cadeias, né? Vejam aqui um TIM de 40, um N-Adapt de 500 e um N-ITER de 1000 interações. Descartei as primeiras 500 simulações, né? E faço uma extração de 40 em 40. Né? Eu vejo que as cadeias aqui eu consigo observar as cores de forma separada. Né? Então isso não é bom. Né? Quanto mais convergência, melhor. Né? Então elas têm que estar entremeadas. Quanto mais entremeadas, melhor é o parâmetro. Aí eu altero esses parâmetros e rodo de novo o modelo e peço os gráficos novamente. Então aqui tem um TIM de 40, um N-Adapt de 1000, então eu pulei de 500 para 1000, e aqui um N-ITER de 1000 simulações para 10.000 simulações. Olha, já melhorou consideravelmente, mas ainda eu enxergo separadamente cada uma das simulações, ainda não está ok, não está adequado. Né? Aqui eu tenho um terceiro, um TIM de 40, vejam que o TIM é o mesmo em todos eles, porque eu já tinha definido anteriormente. O que eu mudo aqui, e o trace plot ele serve para ajustar os parâmetros do N-Adapt e do N-ITER. Tá? Então aqui 5.000 o N-Adapt, eu descarto a primeira 5.000 e eu faço 30.000 simulações. E aí eu tenho então um gráfico bem interessante, que eu já não consigo observar separadamente as cores, mas uma cor única. Então eu tenho uma convergência melhor e defino então os meus parâmetros. Por fim, eu tenho as estatísticas de Gell-Mann e os gráficos de Gell-Mann, né? Em que eu tenho um ponto de corte que tem que ser avaliado. Né? Então, o ponto de corte é 1.05. Né? Então, esses gráficos, essas linhas aqui, tanto esta linha em preto quanto esta outra linha, né? O desejável é que ao final aqui dos gráficos, esta linha fique longe do 1.05, tem que estar abaixo de 1.05. Vejam que esta aqui está abaixo, ela está em 1.0, abaixo de 1.02, mas esta está próxima de 1.05. Então temos que melhorar esse parâmetro. Então aqui com 1000 de N-Adapt e com 10.000 de N-ITER, e aqui com 5.000 de N-Adapt e 30.000 de N-ITER. Então vejam aqui como ficou bem melhor o nosso gráfico de Gell-Mann, né? Com ambas as linhas próximas de 1. Tá? Então aqui definimos os nossos parâmetros. Então rodamos agora o nosso modelo final com esses parâmetros. Até então estávamos ajustando esses parâmetros para decidir quais eram os melhores conjuntos de parâmetros para rodar o nosso modelo final. Depois temos que escolher então um modelo fixo ou randômico para a modelagem entre os pares, né? Não dentro dos pares. Né? Então, como é que decidimos a escolha do modelo? Aqui neste caso,
né, nós decidimos pelo DIC, né? Então, depois de seguir os resultados do DIC, as duas networks foram melhor rodadas usando, né, melhor adequadas usando o modelo de efeito randômico, né, com variância homogênea, com homogeneidade de variâncias, né? Então, o DIC é Deviance Information Criterion, que é um parâmetro que nos vai mostrar então qual é o conjunto, se o conjunto de dados ele fica melhor ajustado por um modelo fixo ou por um modelo randômico. Então vejam o que eu falo aqui, né? Aqui quando eu tenho, por exemplo, diferentes pares aqui sendo avaliados, né? Por exemplo aqui 15 par CA, 15 par DC, em que A, D, C, B são tratamentos diferentes. Eu tenho evidência direta e eu tenho evidência indireta, né? Essa evidência direta, esta sim, eu vou modelar normalmente por modelo de efeitos randômicos, porque essa aqui é dentro dos pares CA. Agora esta aqui, que ajusta pelos outros comparadores comuns, esta sim que eu estou me referindo, que tem que ser modelada de acordo com o DIC. Então eu vou escolher o parâmetro que melhor se encaixa, né? Então quando eu falo de DIC, e aqui eu tenho a saída de dois modelos rodados, né? Os parâmetros foram rodados da mesma forma, né? E eu tenho aqui um DIC de 259 e aqui um DIC de 100. Então qual que eu vou decidir? O de 100 é melhor. Então quanto menor o DIC, melhor é o modelo, né? Então usa-se daí o modelo de efeitos randômicos. E depois, por último, então, a verificação dos pressupostos, né? Como eu falei para vocês, preciso de homogeneidade clínica e metodológica, que tem a ver com os desenhos dos estudos incluídos, com critérios de elegibilidade dos estudos, né? Com as características dos pacientes, comorbidade, severidade de doença no baseline, protocolo das intervenções. Então são alguns dos elementos para avaliarmos a homogeneidade clínica e metodológica, né? E esta decisão é subjetiva. Já o parâmetro específico da rede, né, vem a ser o parâmetro de consistência ou coerência, que esta evidência ela tem que estar, a evidência direta, ela tem que estar na mesma direção da evidência indireta. Obviamente, eu só vou poder avaliar o resultado dessa consistência ou coerência nos pares que eu tenho evidência direta e indireta. Onde eu não tenho a evidência direta, apenas a indireta, eu não tenho como avaliar esse elemento de consistência ou coerência. Então, como que avaliamos esse pressuposto de consistência? Ele foi avaliado através de valores de P produzidos pelo método Node Splitting. O que este método Node Splitting ele vai nos mostrar? Então ele vai nos separar a informação para cada um dos pares, a informação da evidência direta, da evidência indireta e da network, que é a média ponderada da evidência direta com a indireta, que é o resultado final, né? Então ele vai fazer um teste estatístico para nos mostrar se há diferença significativa entre esses valores. Então vocês podem observar aqui que não tem nenhum dos P's que foi significativo, muito embora eu tenha, ou seja, a direção dos tratamentos ela está
não difere significativamente, muito embora eu tenha em alguns pares, por exemplo, aqui nesse DAC, eu tenho uma medida direta de 0,57 com intervalo de credibilidade de 0,2 a 0,9, então ela fica toda na proteção. E esta aqui, ela vai não ter diferença significativa, ela começa na proteção, mas ela acaba no risco, então não tem diferença significativa, né? Então eu tenho aqui direções diferentes, entretanto o valor de P é o que vai me determinar se o meu pressuposto da inconsistência foi quebrado ou não. É o valor de P que eu levo em consideração. Tá? Isso tem que ser feito em todos os pares, que tem evidência direta e indireta. Outra forma de apresentar esse node splitting é através de gráficos, né? Mostrando daí esta informação, só que plotada da forma gráfica e apresentando os valores de P. É a mesma informação, só que apresentada de uma forma diferente. Então, isso é bem importante, né? No caso do nosso estudo, não foi encontrada evidência de inconsistência para as duas networks, uma para eficácia e outra para aceitabilidade, porque o menor valor de P, né, foi 0,4. Então nenhum foi significativo. Então não foi quebrado o nosso pressuposto de incoerência, de consistência ou coerência. Depois as networks, as meta-análises em rede, elas trazem normalmente resultados apresentados de formas bem específicas. Então aqui nós apresentamos na forma da League Table, chamamos de League Table, né, e valores de SUCRA, né. Então vamos ver o que são esses valores. Tá? Primeiro o valor de SUCRA, que é a área de superfície cumulativa, né, é um ranqueamento de superfície abaixo da curva. Então ele vai expressar o percentual de eficácia ou de aceitabilidade, né, que um tratamento apresenta comparado com um tratamento ideal que estará sempre ranqueado como o melhor tratamento. Então, valores mais próximos de 100 ou de 1 apresentam maior probabilidade de estarem ranqueados com a melhor eficácia. Então, em cima desses ranqueamentos, eu posso fazer gráficos de probabilidades cumulativas, né, de SUCRA, e aqui eu consigo observar pela área, né, a área abaixo dessa curva, neste primeiro gráfico, ela é maior do que a área cumulativa nesse segundo gráfico, que é maior que no terceiro gráfico, que é maior que no quarto gráfico. Então, quanto maior a área de superfície, né, quanto mais o início mais próximo do 1, né, maior a probabilidade desse tratamento estar em primeiro lugar. Então, neste exemplo aqui, estes gráficos não são do nosso estudo, né? Neste exemplo, eu tenho o primeiro tratamento é este, o segundo tratamento é este, porque este tratamento ele tem uma área menor que esse, mas uma área maior que esses dois. Este terceiro tratamento tem uma área menor que este, mas maior que aquele. Então ele é o terceiro melhor tratamento e este é o quarto melhor tratamento. Então é uma ideia de ranqueamento de probabilidade. Lembrando que essa interpretação ela tem que ser avaliada em conjunto com a League Table, porque eu posso ter resultados de SUCRA que são maiores, né, um resultado maior que o outro, mas a diferença entre esses dois ela é
clinicamente muito pequena. Tá? Então, eu tenho que também avaliar os resultados das comparações diretas, certo? Então, lá no nosso estudo, plotamos o gráfico deste resultado, em que apresentamos os diferentes fármacos aqui na ordem do seu respectivo SUCRA, tanto para eficácia quanto para aceitabilidade. Então, aqui, quando olhamos eficácia, o fármaco topiramato foi o que apresentou o maior SUCRA, né? Entretanto, se a gente for aqui para então esse conjunto aqui desses primeiros, topiramato, risperidona, olanzapina e quetiapina, né, eles apresentaram SUCRAs maiores aqui e aqui. Entretanto, a gente consegue observar, por exemplo, que a paroxetina, a fluoxetina, a sertralina, elas para eficácia têm valores de SUCRA, né, que são muito próximos, né, principalmente fluoxetina e paroxetina, comparado a esses aqui, né. Aqui elas ficam um pouco abaixo, né, na aceitabilidade. Então, temos que avaliar esse elemento aqui, juntamente com a precisão dos resultados e com o número de comparações de cada fármaco. Então, quanto maior o quadradinho aqui, o retângulo, né, mais vezes esse respectivo tratamento foi avaliado, né, o que me dá um valor de precisão também menor, né? Então, esse elemento também tem que ser avaliado nesses gráficos. Tenho também o gráfico de ranquiograma, né, que ele vai me dar a probabilidade, né, do ranqueamento. É uma leitura parecida com aquele gráfico de SUCRA que eu mostrei anteriormente, né? Então, vejam aqui, eu tenho 4 exemplos. Esses gráficos não estão no nosso artigo, é só para exemplificar, né? Resultados da probabilidade de ranking do tratamento 1, 2, 3 e 4. Então, vejam o tratamento 4. Onde é que está o maior valor de ranqueamento? Está aqui, ó, tá? 0,63, né? Então, o tratamento 4, o ranqueamento é 0,63, né? Então, está lá, ó, tá? 0,63, tá? Ele está em 4º lugar. Por que ele está em 4º lugar? Porque o tratamento C, né, ele tem um ranqueamento aqui, né, menor, né? Vejam, ele tem uma probabilidade aqui maior, né, de estar entre o 3º tratamento, né? Aqui seria o 1º tratamento, aqui o 2º tratamento, aqui o 3º tratamento, aqui o 4º tratamento. Então, vindo de lá para cá, o 4º melhor tratamento é este aqui, que é o tratamento D. O 3º melhor tratamento é este aqui, né, que é o tratamento C. O 2º melhor tratamento é este aqui, que é o tratamento B, né? E o 1º, né, melhor tratamento é o tratamento A, né, que está com valor aqui próximo de 0,87. Né? Então, assim a gente consegue verificar a sequência de ranqueamento, e o nome desses gráficos aqui são chamados de ranquiogramas, né? Onde nós temos plotados aqui a probabilidade, né, e o ranqueamento, né, dos diferentes tratamentos. A League Table, né, que é essa tabela, em primeiro olhar ela assusta um pouco, né? Então, quando temos muita informação na tabela,
começamos sempre por onde? Pela legenda, né? Então vamos na legenda da tabela. No nosso estudo era a figura 3. Então vamos começar a destrinchar então. Os dados são risco relativo com um intervalo de credibilidade de 95% para aceitabilidade no triângulo superior. E SMD, então diferença média ponderada e intervalo de credibilidade para eficácia no triângulo inferior azul, né? Então conseguimos então já determinar onde é que temos valores de aceitabilidade e onde é que temos valores de eficácia, tá? Segundo ponto, como é que interpretamos, né? Então, essas drogas, elas estão reportadas de acordo com a ordem do SUCRA na eficácia. Eficácia é onde? É no azul. Então, elas estão já nessa sequência de SUCRA, certo? Em relação as diferenças significativas, elas estão apresentadas quando eu tenho diferenças significativas em negrito, né? CRI é intervalo de credibilidade, SMD é diferença média ponderada e RR é risco relativo. Ok. Então vejamos como é que interpretamos então. Então, para eficácia, valores de SMD menores que 0 favorecem a coluna, favorecem o tratamento definido na coluna. E valores maiores do que 0 favorecem o tratamento definido na linha. Então, valores menores que 0 favorecem a coluna, valores maiores que 0 favorecem o tratamento da linha. Como é que avaliamos a aceitabilidade? Então, valores que é um risco relativo, que é um desfecho binário, né? Então, riscos relativos menores que 1 favorecem o tratamento da linha e riscos relativos maiores que 1 favorecem a coluna. Então, vejamos alguns exemplos práticos de como fazemos essa interpretação. Tá? Se eu fizer um recorte aqui dessa tabela, dessa porção da tabela e projetar isso numa tela maior, né, eu quero ver a comparação, por exemplo, entre paroxetina e sertralina. Tá? Então eu tenho que vir aqui exatamente neste retângulo aqui, tá? Que está com a medida em menos 0,14 com intervalo de credibilidade de menos 0,32 a 0,04. Então vejam que passa a linha central, ele começa no negativo e acaba no positivo, certo? Então, embora o valor seja 0, o que menor que 0, este valor, o que favoreceria o tratamento da coluna, nesse caso paroxetina melhor que sertralina, eu posso assumir que não há diferença significativa entre os dois. O resultado da eficácia entre esses dois é igual, não tem diferença. Já se eu for avaliar o resultado, a comparação deles dois para o desfecho aceitabilidade, né? Então eu venho aqui na paroxetina, tá? Que está nesta linha, e na sertralina, que está lá naquela. Aí a medida é 0,86 com intervalo de confiança de 0,65 a 1,10. Então, embora a medida de efeito ela seja um risco relativo menor do que 1, né, o que vai favorecer a linha, o intervalo de credibilidade passa pela linha central e aí nós não temos diferença significativa. Ok, vamos a uma outra comparação. Fluoxetina versus paroxetina. Mesma coisa, ó, não temos diferença significativa. Tá? Já para o desfecho aceitabilidade,
né, fluoxetina versus paroxetina, também sem diferença significativa entre os dois, em função do intervalo da credibilidade. Já quando eu abordo aqui a diferença entre fluoxetina e sertralina, novamente sem diferença significativa entre ambas, né? Entretanto, né, quando eu vou avaliar o desfecho aceitabilidade, nós temos um valor de 0,68 com um intervalo de confiança de 0,50 a 0,93. Então, nós temos uma medida que é menor do que 1 e o intervalo de confiança ele fica todo nesse intervalo, né? Ele é uma diferença significativa. Aqui está errado, risco relativo menor que 1 favorece a linha e risco relativo maior que 1 favorece a coluna. Então, aqui, como é menor que 1, favorece a linha. Então, a fluoxetina, ela tem um risco relativo de 0,68 com intervalo de confiança de 0,5 a 0,9, né, melhor do que a sertralina. Né? Na prática, nós temos uma proteção de 32% para o desfecho de interrupção da fluoxetina sobre a sertralina. Então, fluoxetina melhor que a sertralina no quesito aceitabilidade, com diferenças significativas. Então, a gente consegue perceber que não houveram muitas diferenças significativas entre as comparações. São múltiplas comparações, né? Mas poucos são os valores significativos. Tá? A maioria das comparações, a não ser, claro, com placebo, né? A maioria das comparações são não significativas. Inclusive, algumas com placebo não foram significativas. Tá? Então, quando a gente avalia o balanço, e aí foi a conclusão do estudo, o balanço entre eficácia e aceitabilidade, essa meta-análise network, ela suporta a fluoxetina como primeira linha de tratamento farmacológico para o PTSD, né? E ela também provém evidência, né? Uma evidência forte, né, para a utilização de topiramato, risperidona, quetiapina, paroxetina, venlafaxina e sertralina como primeiras alternativas, primeira linha de alternativas para redução de sintomas, né? Já que os valores de sucra desses fármacos foram bem interessantes, né? Entretanto, a fluoxetina, a lamotrigina e a fenelzina, elas foram melhores que placebo em termos de aceitabilidade. Então, concluímos esses elementos em cima, então, dos resultados apresentados tanto na League Table quanto nos valores de sucra. Vocês querem aprender mais como fazer, como rodar essas redes, né, para aprofundarmos propriamente nas análises, no passo a passo, de uma forma prática? Venham fazer o nosso curso de revisão sistemática e meta-análise network aqui na Universidade Federal de Santa Maria.